Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Boa noite para quem já está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Em 2 minutos nós iniciaremos o nosso estudo bíblico. O Martin está dando boa noite aqui. Boa noite. E o Miguel também está dando boa noite aqui pro pessoal. Diz boa noite. Boa noite. Viemos junto aqui para iniciar o nosso momento. Tchau, tchau aqui. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Em 1 minuto nós daremos início ao nosso estudo bíblico. Muito boa noite a todo mundo aí que também já está escrevendo alguma coisa no nosso chat. Se alguém quiser para a próxima semana também escolher algum hino, que seja aqui do nosso inário, vamos todos cantar, pode depois deixar aí nas sugestões. Se a gente souber, a gente providencia o próximo hino para a próxima semana. Boa noite. Mais um minutinho nós já iniciaremos aí nosso estudo bíblico. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Queremos iniciar mais um estudo bíblico e é um privilégio poder ler mais uma vez e compartilhar da palavra de Deus nessa noite. Assim como nós estamos, eu quero convidar a um momento de oração. Amado Deus, muito obrigado por essa oportunidade e por esse privilégio que o Senhor nos concede de podermos louvar ao Teu nome, Senhor, também podermos ouvir a Tua palavra. Obrigado por cada pessoa que está acompanhando esse estudo, que Tu possas abençoar a vida de cada um e que Teu Espírito Santo possa derramar em nossos corações também a certeza da Tua presença e abrir a nossa vida e o nosso coração também para a compreensão daquilo que é a Tua vontade para o nosso viver. Oramos em nome de Jesus. Amém. O primeiro hino que nós cantaremos agora é o hino Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, um hino bem conhecido, e do nosso inário é o número 309. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me eternamente, hei de te louvar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Boa noite para quem chegou agora, sejam todos muito bem-vindos também. Já iniciamos cantando o hino, e agora o próximo hino que queremos cantar é o número 142. Também aqui do nosso hinário, Vamos Todos Cantar. É um hino que para mim fala bastante, especialmente com o livro aí do Miqueias, que nós temos estudado semanalmente. Hino do pastor falecido já, pastor Lindolfo Weingartner, né? As sinais de paz e de graça deste mundo que ainda é de Deus. Nosso mundo sempre foi feito por Deus, sempre foi de Deus. O Senhor nunca perdeu o controle, o domínio sobre este mundo. E nós temos a certeza e a confiança de que nas suas mãos estão todas as coisas e sempre estarão. E nós somos chamados a confiar, a caminhar com Ele e a depositar nas mãos do Senhor todo o controle também da nossa vida. Há sinais de paz e de graça neste mundo que ainda é de Deus. Em meio aos poderes das trevas manifestam-se as forças dos céus. A terra mover-se no espaço, o sol a brilhar com fulgor, o arco estendido nas nuvens são sinais de que Deus é Senhor. O sinal mais claro e luzente foi erguido por Cristo Jesus. Por amor ao mundo perdido, deu a própria vida na cruz. Cidade construída no monte, oculta não pode ficar. A luz por Cristo acendida deverá luzir e brilhar. Palavra que diz liberdade, anúncio de paz e perdão. Abraço que aceita e sustenta, são luzes na escuridão. Pois ninguém maldizendo as trevas vencerá o reino infernal. Só a luz que por Deus foi acesa há de triunfar sobre o mal. Ó povo de Cristo na terra, não escondas a luz do Senhor. Em todo o teu ser transpareça o bendito sinal de amor. E ainda antes de lermos a palavra dessa noite, convido a cantarmos o hino número 29 aqui do nosso cenário, Vamos Todos Cantar. Número 29, A Ti, ó Deus. É um hino que expressa esse amor trinitário, o amor do nosso trino Deus, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um hino de exaltação ao nosso Deus. A Ti, ó
presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Muito bem, boa noite para quem chegou agora também. Sejam todos bem-vindos. Nós queremos ler agora o texto de hoje, que é a continuidade aqui do nosso estudo bíblico do livro de Miqueias, no capítulo 6, hoje dos versículos 1 a 5. Miqueias, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 5. E ali nós lemos assim: Escutem agora o que diz o Senhor. Levante-se, defenda a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Ó montes, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo, e entrará em juízo com Israel. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que o levei a ficar cansado? Responda. Pois eu o tirei da terra do Egito, e o resgatei da casa da servidão, e enviei adiante de você Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado, e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Alguém uma vez já disse que quando nós não sabemos de onde viemos, também não sabemos para onde ir. Se nós não conhecemos o nosso passado, é como se nós ficássemos soltos aí na nossa história presente e ficamos, consequentemente, sem um rumo certo para a nossa vida. E essa é uma verdade, porque o conhecimento histórico, seja da nossa família, seja da nossa cidade, seja da nossa vida, naquilo que contorna a nossa vida, e especialmente nas coisas referentes ao conhecimento de Deus, o conhecimento histórico é fundamental para nós. E por quê? Porque nós temos um Deus que se revela assim na história. Temos um Deus que age na história e ele se revela na história. E o conhecimento da história é fundamental para nós percebermos, e quando estamos diante de situações muitas vezes sem saída, olhamos para trás e percebemos que a boa mão de Deus conduziu, e assim como Deus conduziu, a certeza é que Ele nos dá que Ele conduzirá adiante também. Nós olhamos muitas vezes no Antigo Testamento, sempre quando o povo de Deus esqueceu da história, apagou da memória aquilo que Deus tinha feito, em questão de tempo, o povo caiu numa ruína muito grande. Ou seja, a desgraça tomou conta da vida do povo de Deus. E o texto de hoje, não agora bem no início, mas no decorrer desse texto, nós vamos perceber que é exatamente isso que Deus agora chama. Deus chama o seu povo a rememorar, a lembrar algumas coisas do passado, para que corrijam também o seu presente, que já estava defasado, onde o povo já estava assim andando num caminho bem torto. E se o povo não corrigisse naquela hora, a consequência futura seria desgraçada, seria estrondosa, seria terrível para o povo de Deus. A maneira como inicia aqui o capítulo 6 é um chamado que Miqueias dá ao povo, dizendo assim, escutem agora o que diz o Senhor. Ou seja, quase que Miqueias como um porta-voz dizendo, olha, presta atenção, povo de Israel, prestem atenção, povo de Deus, porque Deus vai falar, Deus tem algo para falar. E o que Deus vai falar? É interessante agora. Levantem-se, defenda a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Ó montes, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção. Por quê? Porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo,
e entrará em juízo com Israel. Nós temos aqui um cenário de um júri, quase que assim, sendo formado, onde o povo está no banco dos réus, onde Deus, que é o juiz, agora chama a atenção do seu povo, e Deus também passa, além de julgar o seu povo, a acusar o seu povo. Ou seja, o povo está lascado, o povo está encurralado mesmo. O que o povo fez foi muito feio. E agora é porque é dito que Deus tem uma controvérsia com o seu povo. E o que compõe um júri também são as testemunhas. Testemunhas têm esse papel de averiguar, de pesar o que está acontecendo, para que também alguma injustiça não seja cometida naquele julgamento. E é curioso aqui, quem é que Deus chama para ser as testemunhas? Não são pessoas de outros povos, mas é a sua própria criação. Quem Deus chama para ser as testemunhas diante da acusação que ele tem contra o povo de Israel são os montes, as montanhas, os fundamentos da terra. Eu fiquei pensando, que coisa mais esquisita, né? Num julgamento, quem é chamado como testemunha para presenciar e pesar as coisas que estão acontecendo? Montanhas, isso nunca tinha ouvido, nunca se viu isso na história, né? Claro que quando se fala da imagem aqui de um julgamento, isso aqui acontece de uma forma simbólica para aquilo que Deus quer expressar mais adiante, aquilo que Deus vai fazer com o seu povo. Mas é interessante que Deus, quase que de uma forma irônica com o seu povo, ele remete aos montes, às montanhas, aos lugares altos, para servir de testemunha contra o povo, para aquilo que ele tem como acusação contra o povo. E por quê? Porque se nós olharmos em contexto de Antigo Testamento, muitas e muitas vezes o povo de Israel caiu na idolatria. E onde muitas vezes era cultuado esses falsos deuses? Em locais altos, em montanhas e montes. Parece que isso tem... Ainda hoje as pessoas parecem que quando querem fazer uma coisa diferente, eles sobem no morro. Não sei se é por causa da visão, não sei se é por causa que parece que está mais alto, então tem uma sensação de algo mais poderoso sendo feito ali. E é curioso que quando a gente olha para o Antigo Testamento, a maioria do pecado da idolatria é cometido no alto dos montes. E agora quem é que Deus chama, curiosamente, aqui para ser testemunha da sua acusação contra o povo? As montanhas, os montes. Claro que aqui, entre aspas, é uma espécie de uma ironia que acontece, porque montanhas não ouvem, elas não falam, elas são criação de Deus. Só que Deus... É como se Deus dissesse assim, tirando com a cara, entre aspas, do povo, dizendo, olha, tantas e tantas vezes vocês pediram ajuda para os altos, agora chamem os altos aqui e eles vão servir de testemunha contra vocês. Ou seja, nesses lugares que vocês aí tanto fizeram o mal e se desviaram por outros caminhos, eles mesmos agora vão servir de testemunha contra vocês. Na nossa história não é diferente. Agora, pensando já uma pequena aplicação aqui para a nossa vida, a partir desse texto. Alguém uma vez também disse assim que a nossa história, ela sempre nos alcança. A nossa história, um dia ela nos pega. Em que sentido? Aquilo que nós fazemos, um dia vai cair na nossa conta. Usando a palavra do apóstolo Paulo no Novo Testamento, aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. Isso é uma lei da vida. E ela serve para o nosso viver de uma forma muito clara. E é sábio quem segue esse conselho. Aquilo que você semeia é o que você vai colher. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colheremos. Aquilo que nós investimos é o que nós vamos ter no nosso futuro. Então, se eu ando nos caminhos do Senhor, ando junto com Deus, semeio aquilo que Ele quer na minha vida, eu vou colher aquilo que Ele quer da minha vida também. E a promessa de Deus, na verdade, para a nossa vida, é promessa de bênçãos. Bênçãos sem medida. É só olhar desde, por exemplo, Abraão, quando foi chamado por Deus, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, ou seja, ande no meu caminho e eu te abençoarei. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, diz o Senhor. Para Abraão foi assim, para Moisés foi assim, para Davi foi assim, para todas as pessoas é assim também. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E aquilo que nós plantamos de errado, aquilo que também nós, por caminhos o qual nós eventualmente nos desviarmos, essa história um dia nos alcança. E se cultivarmos o pecado na nossa vida, a história de pecado também vai nos alcançar.
quem semeia mentira vai colher mentira. Tem uma música que a gente canta com as crianças, né? Se plantar mentira, vai colher mentira. Se plantar a ira, vai colher a ira. Se plantar amor, amor vai dar. Colherá o que semear, diz aquela musiquinha, que é bem simples e que é muito profunda e que nós vemos aqui com Israel acontecendo também. Ou seja, plantaram idolatria, vão colher os frutos dessa idolatria e a história que o povo decidiu seguir para si. Ela mesma agora é usada como assim, um argumento que Deus tem contra o seu próprio povo. Não que Deus tinha o desejo de colocar o povo contra a parede e esfregar o erro na cara do povo. Deus, eu já falei em outros momentos, Deus não é mesquinho, como muitas vezes nós somos mesquinhos aqui nesse mundo, como o ser humano é mesquinho. Mas Deus, sim, o que Ele promete, Ele também cumpre. E a partir agora do versículo 3, né, uma vez agora Deus tendo chamado a esse julgamento, colocado como testemunha contra o seu próprio povo, os montes, né, os fundamentos da terra, e prometendo que entrará em juízo contra Israel. Agora no versículo 3 e até o versículo 5, nós temos uma expressão, por um lado, uma expressão da ira de Deus, mas que nessa expressão da ira de Deus, ao mesmo tempo nós vemos o cuidado de Deus para com o seu povo. Versículo 3 diz assim: meu povo, o que foi que eu te fiz? E como foi que eu levei você a ficar cansado? Responda. Nós aqui não vemos queixas do povo, nós não vemos aqui reclamações do povo de Israel contra Deus, mas todas elas estão pressupostas. Por quê? Porque uma vez abandonando ao Senhor, por que alguém abandona alguém ou quem ama? Ninguém abandona quem ama. Se alguém abandona aquilo que ama, então é porque não ama. E o fato de o povo ter abandonado Deus era sinal de que não amava Deus. E o seu estilo de vida, o seu viver, testificava contra si mesmo. E agora Deus diz assim: meu povo, que foi que eu fiz para você? Ou seja, é como se por um momento Deus agora sentasse no banco de réus e dissesse assim: ó, agora acusa. Se eu fiz alguma coisa que é mal para você, se eu fiz algo que te prejudicou, se eu fiz algo que não foi da tua vontade, diga, estou aqui para te ouvir. Deus não se importa de sair da cadeira de juiz, que é dele, de julgador deste mundo, para sentar no banco de réus. Por quê? Porque ele sabe que cadeira de juiz não acontece no sentido agora como nós entendemos um juiz limitado, humano, parcial. Quando se fala em Deus como juiz, nós temos aqui como pano de fundo alguém que faz aquilo que é justo, alguém que sempre faz aquilo que é certo, alguém que sempre coloca os pingos nos is para o bem das pessoas a quem ele ama. Ou seja, é uma justiça que parte do seu amor. Mas Deus não precisa ser, e Deus não é arrogante, orgulhoso e egoísta no sentido de, ó, desse trono aqui ninguém me tira. Deus não precisa fazer isso. Ele é Deus. Ele sempre foi Deus, sempre vai ser Deus. Ninguém nunca ameaçou a majestade do Senhor. Por isso, de tão grande que Ele é, e tão poderoso que Ele é, Ele pode agora, entre aspas, descer do trono, sentar na cadeira e dizer: olha, por favor, meu povo, me acuse aqui. Agora eu quero ouvir o que você tem contra mim. Aonde é que foi que eu levei você a ficar cansado? Deus está dizendo para o seu povo. Como eu já disse antes, é uma palavra agora de ira, mas que nós vemos um grande amor de Deus também no meio da ira sendo revelado. Ou seja, quando Deus diz aqui meu povo, significa que Deus ainda conta este povo como um povo caído, como um povo pecador, como um povo que se desviou, contra um povo ao qual ele tem uma controvérsia, mas ainda é o seu povo. Ele ainda quer algo, quer um relacionamento com o seu povo. Qual é a boa notícia disso? De que se o povo ouvir e falar e atender e o chamado de Deus, há perdão aqui. Como nós cantamos naquele hino ali, naquele hino, número 142, há sinais de paz e de graça neste mundo que ainda é de Deus. Se nós olhamos para o nosso mundo, muita gente diz: o nosso mundo está perdido, nosso mundo não tem mais jeito, o nosso mundo está vivendo uma época que nem nunca viveu na história. As pessoas, sim, elas vivem desse jeito. Mas nesse mundo, há sinais claros de que esse mundo ainda é de Deus. Há sinais de paz e de graça. Ou seja, Deus não deixou de se revelar e Deus não deixou de estender o seu braço, o seu convite
como um convite de um pai amoroso que se debruça de todas as formas para alcançar o seu filho e ter ele de volta nas suas mãos. Deus agora diz então, o que foi que eu fiz para você ficar cansado? Responda. E nessa hora, como assim um pai que está disciplinando o seu filho, que senta com o seu filho e que quer conversar com o seu filho, que está assim irado, está chateado por causa das coisas que o filho fez. Mas agora o pai senta, olha olho no olho e diz, fala para mim, o que aconteceu? E agora com um amor imenso e incomparável e incondicional desse pai, esse pai agora começa a fazer o quê? A relembrar, a trazer à memória várias coisas do passado do povo de Israel que o povo havia perdido pelo caminho. Como eu mencionei no início, um povo sem história, um povo que não sabe de onde vem, não sabe também para onde vai. E nesse momento o povo tinha se esquecido da história do Senhor com ele. E Deus agora cita 3 episódios, apenas 3. Né? Deus teria muito mais, é só ler toda a Bíblia para ver quanta coisa Deus fez para o seu povo e pelo seu povo. E aqui ele cita 3 coisas. A primeira coisa é o versículo 4. Pois eu o tirei da terra do Egito, eu o resgatei da casa da servidão e enviei adiante de você Moisés, Arão e Miriam. Esse é um episódio, eu penso assim, que é bem conhecido, nosso, né, das pessoas de forma geral. O episódio do Êxodo. Quem não conhece, leia o livro de Êxodo e vai ficar maravilhado. A forma como Deus tira o seu povo debaixo de uma tirania faraônica, literalmente, naquela época. O povo de Israel viveu por 430 anos como escravo no Egito. E um detalhe bem interessante aqui. Se nós lembramos do início dessa história, né, nós vamos ver a história de José indo para o Egito, por trama lá dos seus irmãos, mas como ele mesmo reconhece, o próprio Deus, no meio da desgraça da sua família, esteve agindo e cuidando do seu povo. José, né, vai e depois vai toda a família do Jacó para o Egito. Quando eles vão em torno de 70 pessoas para o Egito. E José se torna o governador do Egito. Acima dele, apenas o faraó. E o faraó tinha como em grande estima aquele hebreu que foi tão abençoador para aquela nação. E o que a Bíblia vai nos dizer, lá já no início do livro de Êxodo, que passada aquela geração, surgiu um faraó novo, que não conhecia a história anterior a ele, que não sabia quem era José e todas as bênçãos que houve no seu país por causa daquele homem, que era um homem de Deus, que era um homem que caminhava com Deus, que era um homem que buscava a vontade de Deus na sua vida. E o que acontece com o Egito? Por não conhecer a história, por não reconhecer essas coisas, passou uma geração e o povo e os egípcios passaram a perseguir e a tornar escravos aqueles que tornaram a nação do Egito uma nação poderosíssima. Percebe? Conhecimento histórico que foi apagado e se tornou em desgraça. Porque no final das 10 pragas nós vamos perceber que o Egito foi devastado. Por causa do quê? Por causa do azar, da natureza que se virou contra ele? Não. Por causa da dureza do coração do faraó e da dureza do coração dos egípcios, que deixaram de perceber o quanto Deus os havia abençoado, esqueceram e tentaram lidar e bater de frente com esse Deus. E Deus, como já vimos em outros momentos, sempre foi Deus, sempre vai ser Deus, independente se as pessoas reconheçam ou não. E o que acontece? Aquela nação agora está em ruínas, em pedaço, depois da saída do seu povo, e depois o povo de Israel sai do Egito. E aí sai do Egito, tem toda a travessia no Mar Vermelho, tem uns 40 anos caminhando lá pelo deserto, e Deus sempre cuidou do seu povo, sempre orientou, sempre sustentou. Deus usou o Moisés, Deus usou o Arão, Deus usou a Miriam, né? Eram 3 irmãos aqui, e Deus abençoou o seu povo. Então, uma história bem conhecida. E é o primeiro episódio que Deus agora dá uma rememoradinha lá no seu próprio povo, que agora havia esquecido essa história também. Então, diante desse momento que agora Deus tem uma controvérsia com o seu povo, onde Deus sente e diz, olha, fala, o que está acontecendo?
Onde é que eu te deixei cansado? Tu acha que a tua vida está difícil, está dura? Vem cá, deixa eu te lembrar de algumas coisas. Lembra como foi lá no passado? Aquele tempo de escravidão? Tu acha que foi pouca coisa o que aconteceu lá? Então Deus traz o primeiro fato, a memória, para quê? Não para, como eu já disse antes, não para esfregar na cara do povo o seu pecado, mas para que esse povo abandonasse aquelas coisas que não eram da vontade de Deus e viesse correndo para o abraço do Senhor novamente. O segundo episódio, no versículo 5 agora diz, de novo Deus dizendo, ó, meu povo, de novo esse desejo de Deus da reconciliação. Deus está ali de braços abertos e quer a reconciliação do seu povo consigo. E para isso ele coloca essa controvérsia na mesa. E agora ele rememora o segundo episódio que foi importantíssimo e fundamental para a preservação da história do seu povo também. Lembre-se, olha só a palavra, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Esse é o segundo episódio. Muitas vezes a gente lembra lá da jumenta do Balaão, mas aqueles detalhes daquela história são muito legais. É uma história legal de ler. Se você depois tiver um tempinho aí, ó, leia o livro de Números. Números é o quarto livro da Bíblia, capítulos 22 a 24. Números 22 a 24. São 22, 23, 24. São 3 capítulos que você lê aí em pouco mais de 20 minutos, talvez, para pegar bem os detalhes lá. É uma história fantástica. E o que acontece? Nessa saída lá do povo do Egito, travessia do Mar Vermelho, 40 anos perambulando pelo deserto, finalmente o povo está novamente à porta, ou à beira de entrar na terra que o Senhor havia prometido. Só que à medida que o povo avançava e chegava mais perto, os povos daquela região ficavam sabendo da fama do povo de Israel. Ficaram sabendo da destruição do Egito, ficaram sabendo de quantos locais Israel passou, e povos tentaram conter o avanço do povo, e povos foram destruídos. E a fama de Israel era muito maior do que a própria ameaça que eles representavam. O povo de Israel não era ameaça. Só que aqueles que se colocavam contra Israel acabavam muitas vezes sendo destruídos por causa das suas próprias maldades. E agora, quando o povo está perto de Moabe, o rei Balaque fica apavorado. Ele pensa, nossa, essa destruição vai chegar aqui também, nós vamos ser amassados aqui na nossa terra. E o rei de uma nação, o que ele faz diante de um momento tenso, iminente do perigo, onde a ameaça está à porta? Ele não se volta para Deus, mas ele contrata, ou ele manda chamar uma espécie de um feiticeiro internacional, um adivinho internacional, alguém que tinha fama de conseguir fazer uns trabalhos meio esquisitos para trazer azar para a vida de alguém ou para amaldiçoar a vida de um povo. Ou seja, o rei Balaque manda contratar o adivinho chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E se a gente olhar lá alguns detalhes geográficos lá daquele episódio, o Balaão morava ou estava a mais de 600 quilômetros de onde Balaque estava. Então, traz um cara lá de 600 quilômetros hoje, e na época é a mesma distância, mas andar 600 quilômetros hoje ou andar 600 quilômetros naquela época, existe uma grande diferença de tempo aí também e de investimento. Pois bem, mandam trazer o Balaão. E o Balaão era esse adivinho que viria então para amaldiçoar o povo. Desde antes de Balaão sair lá da sua terra, Deus, que não tem nada a ver com o ocultismo, com o agouro, com esse amaldiçoar feito a partir de trabalhos do mundo do ocultismo, Deus vai falar com Balaão. Deus procura o Balaão e vai dizer, Balaão, tu ainda não vai para lá não. Balaque mandou contratar. E o Balaão, se a gente olhar nas entrelinhas lá daquele episódio, era um cara extremamente ganancioso. Porque o rei Balaque ofereceu muito dinheiro para ele e honras. E ele se fez de difícil. E ele não foi. E aí ele ouviu o Balaque chamar. E Deus falou com Balaão. E Deus disse para Balaão não. E isso foi interessante para o Balaão, porque ele disse para o Balaque, olha, eu ainda não quero ir. E com isso o Balaque oferecia mais dinheiro.
até que então Balaão vai, por causa do dinheiro. E aí o que Deus faz? Deus se coloca no meio do caminho do Balaão. E nós temos aquele episódio onde o Balaão estava montado na sua jumenta. E aquela jumenta do Balaão vê o anjo do Senhor no caminho e ela se assusta e ela desvia do caminho. O Balaão espanca a sua jumenta, ela volta para o caminho, ela segue adiante. O anjo do Senhor pela segunda vez se coloca na frente da jumenta, ela se assusta, ela pressiona o pé dele contra o barranco, ele espanca a sua jumenta. Pela terceira vez, o anjo se coloca com a sua espada na frente da jumenta e ela se deita no chão e derruba ele. Aí o Balaão fica irado e diz, olha, se eu tivesse uma espada eu te mataria. E aí acontece aquele episódio incrível, onde uma jumenta fala. Onde Deus faz com que uma jumenta fale e diga para Balaão, oh, meu senhor, alguma vez eu deixei o senhor na mão? Alguma vez eu me comportei desse jeito? Por que o senhor está me espancando? E a partir da fala da jumenta, o Balaão fica pensativo. E aí ele olha para frente e ele vê o anjo do Senhor. E o anjo de Deus se colocou na frente do Balaão, daquele cara famosíssimo que iria para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus diz para o Balaão, você vai sim lá falar com Balaque, mas você só vai falar as palavras que eu ordenar você falar. Aí se você falar alguma coisa diferente. E o Balaão vai, o Balaque fica todo feliz da vida que o seu amaldiçoador de estimação chegou. Eles fazem e preparam as mandingas lá da época, e na hora de proferir palavras de maldição contra Israel, como se isso fosse fazer alguma coisa, né? Como se isso fosse fazer alguma coisa de mal para Israel, como se isso tivesse poder por si só de fazer alguma coisa, na hora de proferir palavras de maldição, Deus manda Balaão proferir palavras de bênção. E o Balaque fica doido da vida. E eles tentam por uma segunda vez. E ele dá mais dinheiro para o Balaão. E o Balaão, pela segunda vez, profere palavras de bênção sobre Israel. E pela terceira vez, o Balaque tenta, e pela terceira vez, Deus ordena que Balaão profira palavras de bênção sobre o seu povo. Ou seja, pensa naquele episódio daquela época. Se o Senhor não tivesse intervido, né? Se o Senhor não tivesse se colocado no meio daquela situação, se o povo de Israel fosse um povo qualquer que vivesse sem a ajuda e a intervenção e o cuidado de Deus, Balaque teria contratado aquele mago, aquele adivinho, aquele feiticeiro que teria vindo, teria proferido palavras de maldição, e o próprio exército de Balaque teria se encorajado com aquilo, e provavelmente pelo poderio militar que os moabitas tinham, teriam triturado Israel. E Deus agora está fazendo o quê? Lembra do Balaque, rei de Moabe, havia planejado? Lembra? Deus está dizendo, olha, lembra? Ou seja, Israel não moveu um dedo para a sua própria proteção. Israel não perdeu um fio de cabelo naquela situação, né, de tanto dinheiro, tanta coisa envolvida para a destruição do povo de Deus. O povo não precisou um pingo de preocupação. Deus cuidou de todos os detalhes, de todas as coisas, e não deixou nem um malzinho se acometer contra o seu povo. E agora então Deus agora diz, olha, gente, o que vocês estão reclamando? Vocês estão cansados? Respondam. Respondam, vocês estão cansados. Lembra aquela vez? Vocês não moveram um dedinho para se proteger. Eu sempre cuidei de vocês. Vocês saíram do Egito depois de tanto tempo escravo. Vocês não moveram um dedinho para serem protegidos por mim. E eu sempre guardei vocês. Vocês estão cansados disso. Segundo episódio. E agora o terceiro episódio é que Deus rememora o seu povo. Ó, lembra, não esqueça daquilo que tantas vezes vocês já presenciaram e viram. O terceiro episódio, também aqui no versículo 5, é: lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal. Sitim era aquele mesmo lugar lá onde o povo estava acampado, o povo de Israel estava acampado, e estava por ser amaldiçoado pelo Balaque, né, pelos moabitas. Sitim é aquela região, aquele local. E eu falei antes, sugeri, quem puder, leia Números 22 até 24.
Se puder, leia o capítulo 25 junto também, porque daí você vai entender melhor esse episódio de Sitim. Aqui em Sitim, enquanto o povo estava esperando, e o povo permaneceu um bom tempo ali esperando, o que que acontece? Alguém também uma vez disse assim, mente vazia é a oficina do diabo. Né? Ou seja, quando alguém está com tempo ocioso, quando alguém está sem fazer nada, bem devagarinho, isso é um perigo danado para a vida, para a alma de alguém. Por isso, trabalhar, estudar, ler bastante, se ocupar com um hobby, cantar, passear, fazer alguma coisa, é tão importante para nós. Nos ocuparmos, não ter tempo ocioso. Porque o tempo ocioso, a mente vazia, uma cabeça que não está fazendo nada, é um terreno fértil para o inimigo de Deus semear minhoca e a gente acabar fazendo aquilo que não deve fazer. Quando a gente é criança, a gente passa por um monte dessas, né? A gente às vezes está lá com os amigos, pensando em alguma coisa para fazer e o negócio está meio assim, as coisas estão meio paradas e fica aquela coisa até que de repente alguém tem uma ideia. E essas ideias são perigosas, porque geralmente coisa boa dali não sai. Eu lembro de algumas peripécias que não convém contar aqui, porque é coisa de criança, né? Desde jogar pedra em carro a outras coisas aí que não vale a pena mencionar. Mas percebe? Pelo menos quando a gente é criança, as consequências são menores, né? Agora, uma mente de um adulto vazia é um terreno fértil para o diabo agir e para fazer a pessoa fazer aquilo que é errado. E o que aconteceu em Sitim, nesse local ali, perto dos Moabitas? O povo estava lá esperando algumas coisas e alguns homens do povo de Deus se prostituíram com as prostitutas cultuais lá daquele povo. É isso mesmo. O povo estava sem fazer nada, aí os homens, né, olham para o outro, aqueles amigos estavam juntos e eles se prostituem com as prostitutas cultuais, aquelas prostitutas dos templos lá, daqueles templos antigos. Prostitutas cultuais envolve prostituição física com idolatria. Ou seja, o povo de Deus se mistura com coisa abominável ao Senhor. E quando a Bíblia diz coisas abomináveis ao Senhor, é como se Deus agora tivesse nojo daquela situação. Como se Deus tivesse vontade de vomitar, de tamanho nojo que Deus tem quando Deus olha para algumas coisas que pessoas são capazes de fazer. E naquela situação lá no livro de Números, capítulo 25, uma grande praga agora se acomete no povo de Deus. Porque faltava zelo, faltava agora reverência diante de Deus e faltava alguém que tomasse uma atitude para que a praga não fosse adiante. E aí não foi nem Moisés, nem Arão e nem qualquer outro homem que tomou uma atitude. Mas eles estavam reunidos pensando naquela situação, tudo o que tinha acontecido, naquela quebra da aliança, ou seja, pensa, Deus cuidando, Deus protegendo, o povo fazendo aquilo que era para fazer naquela época, e de repente, Deus provendo cuidado lá com a situação do Balaão, do Balaque, e de repente, no meio deles passa um homem com uma jovem e entra na sua barraca. E naquela hora, o filho do sacerdote, que é um homem chamado Finéias, ele vê aquela situação e ele pega uma lança, daquelas lanças de soldado, e ele entra naquela barraca e encrava aquela lança e mata os dois. E quando Deus vê o Finéias tomado de zelo, a praga da morte cessa do meio do povo de Deus. Porque Deus viu o zelo de um homem diante do pecado. Ou seja, quando Deus viu que de fato a vaca não tinha ido para o brejo, concordo com tudo, quando Deus viu que teve alguém no meio do seu povo que se revoltou contra o pecado, Deus se alegrou. Percebe? Como Deus é zeloso e espera que os seus sejam zelosos também. Por quê? Pela aliança que Deus faz com os seus. Uma aliança de amor que não tolera adultério, que não tolera dividir este amor com outros quaisquer. Deus, pelo seu zelo, espera o zelo dos seus também. E naquele momento, o zelo de Finéias faz com que a vida do povo de Deus seja conservada. E agora Deus está lembrando, lembre-se também do que aconteceu. Desde Sitim
desse momento onde a aliança foi quebrada da parte de Deus, mas até Gilgal. Gilgal agora era a localidade que se tornou um local assim referência do momento agora novo na vida do povo. Gilgal foi o monte anterior, o último acampamento, ou aquele acampamento que foi assim a inauguração da tomada da terra prometida. O local onde Josué montou o seu acampamento por um bom tempo e dali o povo foi tomando posse na terra. Ou seja, Deus está rememorando o seu povo dizendo assim, lembra de Sitim, e lá houve quebra de aliança, mas lembra também de Gilgal, onde eu perdoei vocês e conduzi vocês para dentro da posse da terra que eu havia prometido. Então, com esses episódios, com esses 3 episódios, lá do Egito, lá do episódio de Balaão e Balaque, e lá do episódio de Sitim até Gilgal, Deus está assim com 3 episódios rememorando e pedindo que o povo lembre. Lembra, faz um exercício mental e lembra daquilo que o Senhor já fez na vida de vocês. E eu vejo como isso daqui é importante para mim, importante para nós. Nós somos pessoas, por natureza, com memória de gratidão muito curta. As coisas boas da nossa vida, nós tendemos a esquecer muito, muito rápido. Coisas boas que acontecem com a gente, ou que acontecem em nossa volta, rapidamente caem no nosso esquecimento. Mas o convite que Deus faz é: lembre das coisas boas que eu já fiz na tua vida. E se todos nós pararmos para pensar, pensa aí você agora, quais foram os momentos talvez mais delicados da tua vida? Os momentos mais difíceis que você passou. E lembra agora como esses momentos do passado foram sendo superados aos poucos. Você conseguiu pelas suas próprias forças sair deles? Eu tenho certeza que não. Não que Deus enviou um anjo, Deus não faz isso. Envia um anjo e pega a gente e anula a nossa memória e faz com que o nosso passado e a dor sejam apagadas. Não, Deus não faz assim. Deus nos envolve nas situações. Mas se nós formos sinceros conosco mesmos e diante das situações da vida, nós perceberemos que foram nos momentos mais difíceis que nós vivemos. E aos poucos fomos superando. Foram nesses momentos que mais nós experimentamos o carregar e o guiar de Deus. E são exatamente esses momentos onde a nossa experiência com Deus vai se aprofundando. Só que com o passar do tempo, parece que nós acostumamos com uma rotina de vida e caímos numa rotina mecânica de vida de novo. E essas coisas vão caindo no passado, vão ficando no passado. E a gente se esquece como Deus foi bom e generoso conosco. De repente o dia a dia vem e a gente começa a perceber, ou a gente deixa de perceber o cuidado de Deus, e o dia a dia entra numa rotina que a gente acha que a nossa vida é normal. Que a gente acha que levantar, passar um dia bem e ir dormir de noite, acontece assim automaticamente. E aí quando acontece uma situação difícil de novo, a gente fica desesperado, nós não sabemos para onde olhar, o que fazer. Pois é exatamente nessas horas que Deus vem com todo o seu amor e diz: meu povo, meu filho, minha filha, lembra lá atrás quando a coisa estava feia? Quem te carregou? Lembra lá atrás quando você nem percebeu talvez, mas quantas vezes eu te livrei das situações difíceis? E lembra até lá onde você tropeçou e quebrou a aliança comigo? Lembra? Eu te perdoei e eu renovei e ainda te dei bênçãos sem medida na tua vida. Então lembra disso de novo agora. E eu penso que é isso que Deus quer fazer conosco. Deus coloca as coisas e traz as coisas de novo à nossa memória. E é importante que nós lembremos da história de novo do Senhor conosco. Para quê? Para que dia a dia nós percebamos que a nossa vida não acontece de forma automática. Que nós levantarmos de manhã e podermos irmos dormir à noite de forma normal, não é normal. É graça de Deus. Às vezes nós percebemos, por exemplo, a gente pega o carro, vai para o trânsito e de repente leva um grande susto. Quase dá uma batida, quase dá um acidente. E aí a gente chega em casa, às vezes branco ainda, e a gente, nossa, Deus me livrou hoje. E os outros dias?
quando nem ameaça não acontece, não é muito mais gracioso ainda? Onde nenhuma ameaça não aconteceu, nem um susto de trânsito aconteceu, mas quando tudo vai bem a gente acha que é normal. A nossa vida não é normal. Se Deus não cuidar da nossa vida todos os segundos, cada milésimozinho de segundo, a nossa vida, nós não conseguimos dar um passo. E por isso que é importante o quê? Sempre de novo nos agarrarmos na palavra de Deus e nas promessas de Deus e relembrarmos os feitos de Deus na nossa vida, para que não entremos num piloto automático e achemos que tudo é normal. Não. A luz do sol todos os dias não é normal. O ar que nós respiramos não é normal. O alimento na nossa mesa não é normal. É Deus quem concede a luz, é Deus quem concede o ar, é Deus quem concede o alimento, é Deus quem concede o sustento, é Deus que nos dá a vida, é Deus que provê todas as coisas que nós temos necessidade e as presenteia. Assim como lá com Balão e Balaque, o povo nem percebeu a ameaça e foi livrado, e não moveu um dedinho e foi livrado. Assim, quantas e quantas coisas nós não movemos um dedinho e Deus está aí, dando, providenciando, provendo. Por isso que a resposta é o que nós fazemos diante disso. A palavra final aqui é quando Deus pede que o seu povo lembre dos feitos no passado. O Miqueias conclui aqui dizendo no versículo 5, na parte final, na terceira parte, qual é o desejo de Deus? Para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Para que nós conheçamos os atos de justiça do Senhor. Quais são esses atos de justiça naquela... É toda a história de Deus conosco. Todos os nossos anos de vida, sejam poucos ou muito mais, são atos de justiça do Senhor. É Deus provendo, cuidando e guardando. Então, a nós cumpre o quê? Perceber que a nossa vida não é normal, mas que a nossa vida, sim, é graça. Nós cantamos naquele hino lá no início, né? Graças dou. É um hino bem tradicional e bem conhecido e para muitos ultrapassado, mas para mim é um dos hinos mais atuais que existe, né? Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou, pelo futuro, pelo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, por graças reveladas, também pelo perdão. Pelo azul celeste, né? E é bom agradecer quando tudo está bonito, mas pelas nuvens que há também. Por rosas no caminho, e é bom as rosas, né? É bom o perfume, a beleza das rosas. Mas pelos espinhos que elas têm. Sim, a nossa vida tem espinhos também. Pela escuridão da noite, mas pela estrela que brilhou. Pela prece, pela oração respondida. E pela esperança que falhou. Pela cruz e sofrimento, mas também pela ressurreição. Pelo amor que é sem medida e pela paz no coração. Pela lágrima vertida, e quantas lágrimas vertem dos nossos olhos, vertem do coração, quantas lágrimas o nosso travesseiro às vezes experimenta, quantas lágrimas se derramam na vida. Mas o que nós fazemos com as nossas lágrimas? Nós temos aquele que confia, tem um Deus que promete que enxugará dos olhos toda lágrima. Tem lágrimas? Tem. E elas serão levadas diante de Deus? Serão. Mas nós não ficamos com as nossas lágrimas. Nós temos um Deus que enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Por quê? Porque tem um consolo que é sem par. Pelo dom da eterna vida, sempre graças eu hei de dar. Ou seja, com esse hino nós percebemos que as graças que nós podemos dar pelos atos de justiça do Senhor na nossa vida são por todos os atos são atos de justiça. As coisas boas que experimentamos e que temos facilidade de perceber, mas também as coisas muito duras que às vezes acontecem. E que elas não estão fora do horizonte do cuidado de Deus na nossa vida. E essa palavra eu quero deixar para você essa noite. Não esqueça do Senhor. Não esqueça dos atos do Senhor na tua vida e na tua história. E cultive as lembranças e as memórias. Aqui no povo de Israel, Deus lembrou de 3 coisas.
eu deixo para você hoje à noite, antes de você ir dormir, lembre de 3 coisas. Faça esse exercício prático hoje à noite. Antes de dormir, sente na tua cama. Não deite, sente, senão você vai pegar no sono. Sente na tua cama e pense 3 coisas que você tem motivo assim bem especial de agradecer hoje. 3 coisinhas. Eu penso que nós temos muito mais do que isso. E se formos sinceros, temos horas e horas a fio para agradecer por tantas coisas que o Senhor tem presenteado e tem feito com que, mesmo no meio da situação que nosso mundo vive, nós temos um mundo que ainda é de Deus, como nós cantamos antes, e sempre o será. Que assim o Senhor te abençoe. Amém. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, nós te damos mais uma vez graças pela tua maravilhosa presença, Senhor Deus, na nossa vida também nesta noite, mediante o teu Espírito Santo. Senhor Deus, tu conheces o nosso coração e tu sabes como nós somos frágeis, Senhor Deus, e rápidos em nos desviar do teu caminho. Nós clamamos, Senhor Deus, por teu socorro e por teu perdão. E se o teu Espírito Santo tem nos falado nessa noite, Senhor Deus, pedimos que o Senhor também amoleça a nossa vida e o nosso coração para que haja entendimento do teu querer. E nós reconhecemos, Senhor Deus, que muitas vezes somos ingratos e esquecemos rapidamente dos teus feitos na nossa história. E lembramos, sim, rapidamente daquilo que falta diante de nós. Nós te pedimos perdão por tamanha ingratidão. E clamamos, Senhor Deus, que renoves em nossa vida a tua graça. Que os teus atos de justiça sejam proclamados por meio do nosso viver também, no nosso dia a dia, Senhor Deus. Abençoe cada um que aqui está nessa noite, Senhor Deus, ouvindo a tua palavra, que tu possas prover na vida de cada um aquilo ao qual cada um tem a sua necessidade. Confiamos inteiramente o nosso viver aos teus cuidados e queremos, na tua graça e na tua dependência, viver a cada dia. Por isso, Senhor amado, nós assim oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Gente, uma abençoada noite. Gostaria de concluir cantando novamente esse hino. Graças dou por esta vida. Que a gratidão perpasse o teu coração, que o Senhor relembre na tua vida os atos de justiça dele. E que essa memória te acompanhe, para que, sabendo de onde você vem, você perceba onde você está e saiba também para aonde o Senhor quer te levar. Que Deus te abençoe. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Deus te abençoe e uma abençoada semana para ti e para tua família.